Olá, senhores, bem-vindos à aula de ativos e players. Nessa aula vamos falar sobre alguns ativos que a gente geralmente opera no intraday, opera nas nossas operações de day trade, motivação pela qual os players operam e como que eles operam esses ativos e algumas características importantes aí para a gente operar. Olá, senhores, bem-vindos à aula de ativos e players. Participantes do mercado. Ações. Então, quem são meus rivais, né? Quem estão, na verdade, não competindo, mas quem estão nesse mesmo ambiente fazendo as operações no mercado de ações. O maior fluxo que tem nas ações são estrangeiros, ou é fluxo direcional, arbitragem, operações de cash and carry, que nem aquele conceito que a gente viu na aula anterior, que é compra de todas as ações de BOV e vende a quantidade exata de índice futuro. Rebalanceamento de fundos, se baseia em análises fundamentalistas e são os maiores players no mercado de ações. Institucional, fundos, direcional, operações de cash and carry, long and short. HFTs, entra daí a classificação também de market makers. Fornece liquidez, costuma agir contra geralmente a tendência, mas sabem que o lucro do market maker é realmente fornecimento de liquidez, e os HFTs, que é mais giro. No papel não é tanto como no dólar e no índice. Tá? Bancos direcional, mas operam mais em DI e dólar, principalmente operações de hedge, e pessoa física direcional e giro. Tá? E como que operam no mercado de ações? Geralmente através de TWAP e VWAP. Ordens manuais são raras porque são ordens muito grandes, então para ser executada de forma manual realmente fica inviável. Então operam basicamente dessas duas formas. VWAP, que é Volume Weighted Average Price, baseado na média ponderada por volume. A gente tem uma aula específica sobre VWAP. Compra ou venda, então, próximo ao preço médio do dia ponderado por volume. E TWAP, Time Weighted Average Price, média ponderada por tempo, são executadas então através de um específico período de tempo, param e depois continuam através de um período específico de tempo, depois param e continuam. Tá? A gente vai ver dois gráficos agora que dá para notar nitidamente como esses players operam. O primeiro gráfico é esse, notem a Merrill, que é essa linha mais amarela, tá? Essa aqui, e notem que esse é o Merrill agressão líquida. Tá? Então como que ele inicia o processo de envio de ordens dele, que ele começa a agredir o mercado e vender, tá? E de forma passiva nem tanto, mas a mais agressiva. E notem que ele vende em um período específico de tempo, vende um período específico de tempo, vende, ele para, vende mais, ele para e vende mais, tá? Isso é bem nítido, uma ordem TWAP no mercado aí de ações Petro 4, tá? Essa aqui, então, a agressão líquida dessa corretora nesse dia, ok? E exemplo de operações de algoritmos baseados no VWAP, tá? A gente pode ver aí o CIT, tá? Que está em azul aqui, acompanhando o VWAP, que é essa linha amarelo. Isso serve como referência, é um benchmark aí, como referência para a qualidade de execução dessas ordens grandes. E a gente pode dizer que nesse dia, né, o CIT, em termos de qualidade de execução, tá aí referência do preço médio dele, tá? Preço médio dele. Bom, aqui nessa tela não tem, na verdade, a linha de preço médio, mas tem como a gente colocar. Mas olhando assim, poderia se dizer que a maior parte da execução dele, o saldo dele, tá, ficou abaixo do VWAP do dia. Então, pode-se dizer que naquele dia ele ficou até mal vendido, porque o preço médio dele ficou abaixo do preço médio ponderado por volume daquele dia.
ok? Então o ideal seria, uma qualidade de execução de ordens, ideal seria o preço médio dele ficar acima do VWAP, ok? Então é uma forma contínua, vendendo ao longo do dia, acompanhando o VWAP e seguindo ele como uma referência para a execução de todo esse lote que ele vendeu aqui, 930.300. Então notem o tamanho da ordem, né? Notem o tamanho das... São ordens pequenas, mas notem o tamanho, o volume, a quantidade total que ele tem que vender naquele dia. Okay? Então só através desses algoritmos, através desse tipo de ordem que realmente esses players têm capacidade de enviar essas ordens no mercado e não ter um impacto tão grande. Na verdade, uma ordem dessa é realmente reduzir o impacto no preço. Tá? Bom, um pouco de opções. Tá? Opções geralmente estrangeiros também, fluxo direcional ou operações estruturadas, que tem diversas operações, operações de volatilidade e diversos outros tipos de operações que esses players realizam nas opções. Institucional também, fundos é direcional e estruturada, HFT é mais giro e pessoa física, giro, direcional e estruturada também. Tá? Bancos é mais estruturada. Poucas pessoas hoje no mercado de opções não tem uma liquidez muito boa, só opções de alguns ativos específicos, tais como Petro, Vale e alguns outros. Porém, mesmo nesses ativos, o volume de negócio está baixo. Tem até uma liquidez boa, mas o volume é baixo. Muitas pessoas físicas que operavam opções não operam mais opções, então são pouquíssimas pessoas hoje, traders autônomos, que operam opções. Tá? É um mercado relativamente, pelo valor, né, negociado, relativamente barato. Tá? Então, de vez em quando vale mais a pena até operar a opção no direcional, que a opção é arrastada pelo fluxo das ações. Algumas vezes entra fluxo nas opções, mas é mais nas ações mesmo. Então vale mais a pena até, se for pegar um trade um pouco mais longo, pegar na opção, que é muito mais barato o custo e não impacta tanto. Ok? Dólar futuro. Instituições e órgãos, devido que a política monetária opera através dos bancos, os dealers do banco, tem no site do Banco Central, se quiserem consultar quem são os dealers do banco, tá? Que estão autorizados a operar no mercado futuro, tem lá a relação. Não operam muito no mercado à vista, devido a operar no mercado à vista impacta diretamente as reservas do país. Então, devido à política monetária, opera mais o dólar futuro, principalmente com swaps cambiais. Tá? Estrangeiros é o maior fluxo, ou é fluxo direcional ou é hedge. Institucional também, direcional ou hedge. Tá? E HFTs, market makers, tem pouco no dólar futuro, é giro mesmo, aqueles 5 lotes para cima e para baixo, sempre em primeiro da fila, girando, fazendo giro de poucos ticks, um tick ou dois, tá? E fazendo isso constantemente ao longo do dia. Bancos direcional ou hedge, e pessoa física também é mais direcional ou giro, ok? E índice futuro. Índice futuro, basicamente, realmente são estrangeiros também, fluxo direcional, cash and carry, hedge. Hedge, que eu digo, é para fundos para se proteger. Isso é muito mais raro, tá? Que são fundos de ações, se protegem, fazem um hedge no índice. Mas isso considero que seja mais raro acontecer esse tipo de operação no índice futuro, mas é muito mais direcional mesmo, aposta, especulação e operações de cash and carry. Tá? Institucional, fundos, né? Então direcional, cash and carry, hedge, e os HFTs, market makers, são pouquíssimos e é giro mesmo, aqueles robôs ali com poucos lotes para cima e para baixo, sempre próximo do spread está saindo. E a pessoa física, mais direcional e giro, tá? Muito mais direcional do que giro, e também são poucos giradores e poucos traders autônomos que operam, que são especialistas, operam somente índice, tá? Que o índice ficou muito comprometido em termos de liquidez, mas hoje o mini índice está operável também, bem tranquilo para operar, tá? Mas então são mais realmente estrangeiros que operam o índice futuro, tá? No fluxo mais direcional, caráter
leva em consideração uma análise fundamentalista aí, cenário político e econômico do país, dos mercados, né, ao redor do mundo, e fazem essa aposta aí. Tá? Falando de mercado futuro, é bom a gente falar de ajuste diário. O ajuste diário, então, é o mecanismo de equalização automática da posição de todos os participantes do mercado futuro. Então, diariamente, as contas de compradores e vendedores que possuem posições em aberto nesse mercado sofrem um ajuste financeiro, crédito ou débito, de acordo com o preço de ajuste do dia, que é no dólar das 15,50 às 16, tá? Se forma o preço de ajuste, que é o preço aí médio ponderado por volume entre as 15,50 e 16. E baseado nesse preço de ajuste, que é divulgado depois do encerramento do pregão, é realizado a equalização das posições de todo mundo. Então, é um preço médio dos negócios realizados com contrato futuro no período da tarde de pregão da Bolsa de Mercadorias de Futuros. Em resumo, a Bolsa não espera a data de vencimento, tá? O investidor zerar a posição para contabilizar o lucro e prejuízo. Isso é como forma de controle de risco. Tá? Então a bolsa controla o risco assim, evita então que o investidor acumule um prejuízo na qual lá na data de vencimento, na data futuro, ele não vai ter recurso financeiro para pagar. Então a cada dia é ajustado a posição dele, tá? E ele fica ajustado naquele preço, ok? Por onde entra o fluxo geralmente nesses ativos, tá? A gente não chegou a falar de DI. DI é um mercado mais caro, é um pouco mais complexo de se entender, tá? Os juros. Então, mas a gente vai falar um pouco aqui, que é por onde entra o fluxo. Então, ações, tá? Basicamente entra o fluxo no próprio papel aqui Brasil, ou ações que têm ADRs operadas, que tem as ADRs lá fora, operadas lá em Nova York, na bolsa lá fora. Tá? Fluxo pode entrar lá também, tá? E está arrastando o papel aqui no Brasil. E na série de opções é mais raro, geralmente entra nos papéis. Tá? Opção quase sempre é no papel, raramente, mas acontece o fluxo de entrar nas opções. E o índice, o fluxo ou entra no índice ou entra nas ações que compõem o índice, ações mais negociadas não, mas que tem mais peso no índice. Então, e arrastam o índice, ok? Então, basicamente, o índice entra tanto no índice quanto nos papéis. O dólar entra no próprio dólar. O dólar é um ativo que ele não é arrastado por outro ativo. Basicamente, o fluxo entra no dólar e ele é mais fácil de perceber. O fluxo que entra exclusivamente entra no dólar e é mais fácil de perceber esse fluxo. Ao contrário de outros ativos que a gente tem que cuidar algumas correlações aí. Tá? E DI entra no próprio DI. Okay? Correlações e visão macro. Então, dando um exemplo, tá, de correlações e uma visão um pouco diferente. O dólar, por exemplo, teve uma época que ele era muito, quando o Brasil não estava tão desprendido, os ativos não estavam desprendidos no mercado de fora, ele acompanhava muito o S&P, o mini S&P. Tinha uma correlação muito boa, hoje não tem tanto essa correlação. Geralmente tem uma correlação positiva com os DIs, janeiro 17 e 21, que são os mais negociados, e índice também tem uma correlação em termos da bolsa porque a bolsa para o estrangeiro ele precifica em dólar, então a bolsa pode ter essa correlação de o índice ficar barato para estrangeiro ou não. Então, de acordo com o preço do dólar. Tá? Ações, qual setor então? Se enquadra o papel, eu estou operando, por exemplo, Petro. Tá? Se enquadra nos papéis de petrolíferas, eu tenho que acompanhar o petróleo lá fora, eu tenho que acompanhar, pode ser algumas ações lá fora relacionadas às petrolíferas negociadas lá fora, tá? As ADRs, se tiver, ações do setor, estou operando o banco, como é que estão as ações do setor naquele dia, tá? E países e bolsas relacionadas. Então, isso é um overview, tá? Isso é um exemplo do que a gente tem que operar em correlações e ter uma visão de contexto para se operar alguns papéis. Índice deriva do IBOV e deriva das ações que têm mais peso. Então é interessante a gente acompanhar, tá? Relação com ações importantes aí. Geralmente tem
uma correlação negativa com o dólar, mas depende também dessa relação de índice estar barato ou não para o fluxo estrangeiro. Tá? E tem a relação, também uma correlação muito forte com o EWZ, operado lá fora, que é em forma de ETF, que basicamente é como se fosse o nosso índice operado lá fora, tá? As ações com maior peso operado lá fora. E o DI tem a correlação com os outros DI e dólar. Tá? Geralmente é uma correlação positiva com dólar, o DI. Ok? Importante saber das principais regras de cada ativo em específico. Tá? E para isso é tudo informação gratuita. Tem as regras BMF Bovespa no site da Bovespa. Tá? Não custa a gente procurar, são PDFs lá. E tem as especificações dos contratos, regras para cada contrato, valor do TIC e tudo mais. A gente tem algumas aulas de alguns ativos que a gente dá um overview sobre isso, mas é importante vocês procurarem isso. Tá? É um material que está lá, é gratuito, então tem que buscar as especificações e regras de cada ativo e entender isso para o ativo que vocês vão operar. Ok? Por quê? Exemplo. Tá? Acontece uma notícia importante, breaking news, a oscilação do dólar do dia máximo é 6% sobre o preço de ajuste anterior, o mercado vai para leilão, eu fiquei posicionado, mas eu não sei o que aconteceu, eu não sei por que foi para leilão, tá? Eu não sei a oscilação máxima, né? Então procurem essas regras aí, isso é material gratuito, isso tem bastante informação no site da BMF, tem os PDFs de regras operacionais, então procurem isso, tá? Procurem saber essas especificações de leilão, como funciona o leilão e tudo mais, leilões especiais. Cabe à bolsa colocar o ativo para leilão dependendo da notícia também, então é algo que não está no nosso poder nem de entender. A gente tem que entender que saiu uma notícia, está acontecendo alguma coisa e entender o impacto dessa notícia se a gente não tentar sair no leilão ou realmente ter essa visão de contexto do que está acontecendo. Tá? Falar um pouco agora escolhendo ativo para operar. Custos operacionais versus vantagens. Então o mercado futuro para o trader ativo, como eu já tinha falado, ele é mais atrativo devido aos custos, margens e oportunidades. Tá? Pela característica do mercado, ser um mercado a motivação pela qual os players operam, ele é um mercado que dá bastante oportunidade. Porém, o custo não pode ser o único fator na escolha de qual ativo operar. O trader ele tem que tomar a decisão de qual ativo operar baseado em seu perfil operacional e seus resultados também. O que fica aqui e que eu gostaria de passar, que é muito importante hoje, tem se difundido uma classificação de trader como sendo especialista em tal ativo. Isso é, por um lado, bom e por outro lado, muito ruim. Tá? A gente tem que nós temos que ser traders na qual a gente tem uma afinidade maior com 2 ou 3 ativos. Por quê? Quando o mercado muda, tá? A gente tem uma fase de adaptação ainda, na qual a gente vai ter que diminuir o lote, se adaptar e voltar realmente para o game. Né? Então, nessa fase de adaptação, o mercado mudou muito, não está fazendo mais o meu perfil, eu tenho que ter outras opções de ativo para operar e eu tenho que saber operar esses outros ativos. Então, ser especialista somente no dólar, ou no índice, ou em ações, ou em DI, ok. Aí, naquela semana, o mercado muda, não estou mais tão feliz operando aquele ativo, não está fazendo mais o meu perfil aquele ativo, e eu fico preso nele mesmo tendo resultados não tão bons. Então isso não é o ideal. Tá? O ideal é que a gente tenha realmente opções para operar. Pode ser desde aqui dentro do Brasil, pode ser fora do Brasil. Okay? Então é importante ter baseado no perfil operacional, definir o ativo que mais se enquadra no seu perfil operacional, que mais você gosta de operar mesmo. Tá? E que os resultados, claro, sejam satisfatórios também. Tá? Mas o principal é gostar de operar aquele ativo. Tá? Então não é só custo, não é só isso, aquilo, não é. Então
o custo não é o único fator na escolha, tá? Se tem resultados expressivos em papéis, ações, pô, eu gosto de operar opção, operem. O importante é experimentem todos os ativos, experimentem todos os tipos de mercados, tá? E aí realmente foquem em 2, 3 ativos para vocês operarem, tá? Pode operar até mais de um ativo no mesmo dia, ok? Isso é importante. Não fiquem presos somente em um ativo, porque eu tenho que ser especialista em um ativo. Geralmente, a maior parte dos traders para fora do mundo operam 2 ativos ou 3. Tá? Tem mais afinidade, né? E o trader também se adapta aos custos e dinâmicas diferentes. Tá? Como traders profissionais, não podemos esperar o mercado nos dar dinheiro, mas sim procurar o que mais nos representa, que o dinheiro será a consequência. Tá? Então, tirando um pouco aquela parte que eu falo realmente que o mercado futuro é o mais vantajoso em termos de custos, mas se naquele mercado eu não estou tendo desempenho satisfatório ou não faz o meu perfil operacional, mas pô, faz mais o meu perfil operacional é operar um papel, operar um mercado à vista, migrem, tentem, experimentem operar outros ativos. Tá? Dá um exemplo agora de você sabe quanto custa operar, e isso eu quero que vocês tenham muita ideia de quanto custa operar. A gente não é sair clicando e não ter ideia de quanto custa operar. Tá? Ações, a gente põe aqui, tem corretagem, tem emolumentos, tem liquidação, tem o total e tem imposto de renda. Corretagem, nas opções tem emolumentos, liquidação e registro total. O total chega a ser até mais caro que ações, mas porém ações do preço bem baratinho termina sendo no mercado, de vez em quando até mais barato que o mercado futuro. E o mercado futuro depende de quantidade de ativos, tem a corretagem, custo bolsa e o imposto de renda. E eu vou mostrar uma tabela agora do Excel e vou dar um exemplo para vocês de quanto vale o TIC, quanto a gente paga de custo operacional e corretagem e como que impacta isso no nosso operacional. Bom, essa é uma tabela então que tem um custo, ela tem os custos aproximados, tá? De mini índice e mini dólar e tem os custos de ações e opções. Então o que eu quero mostrar para vocês é essa relação de ganhar a mesma coisa que perder, a relação de 1 para 1, né? Ela não é 1 para 1. Ok? Por quê? Porque tem os custos embutidos, tem o custo bolsa, corretagem, que a gente não está levando em consideração. Então, vou dar um exemplo. Se a gente operar em um trade, tá? Com índice, mini índice, ok? Com 5 lotes, e a gente tiver uma relação de 2 ticks de ganho, ou seja, 10 pontos, tá? 2 ticks de ganho, 2 de loss, a gente vai ter o valor líquido, o ganho líquido aqui de 6,70, tá? E quando a gente estopar, a gente vai estar perdendo 13,30. Okay? Então a relação não é 1 para 1, tá? Essa relação aqui. Por quê? Porque eu estou perdendo daí R$10 mais o custo operacional. Tá? Mais o custo operacional vezes 2 ainda, que é ida e volta, compra, venda ou venda e compra. Né? Então, essa relação não é 1 para 1, ok? Dólar futuro, a gente melhora como a relação. Aí entra a parte de gerenciamento do trade. Aumentar zerada parcial, gerenciamento do trade, aumentar o lote, aumentar o ganho versus loss. Aqui, com 2 para 2, a gente está atrelado à taxa de acerto, em cima da taxa de acerto. Tá? E aí fica mais complicado de realmente ter resultados mais consistentes. Okay? Quando a gente melhora essa relação, a gente consegue ganhar, né, líquido 16,70 e quando perder 13,30. Nossa média de ganhos vai ser melhor, nosso payoff vai ser melhor, a gente não vai estar tão em cima da taxa de acerto. Tá? Dólar futuro, 5 contratos, 2 ticks gain, 2 tick loss.
eu estou ganhando 43 e quando eu estou perdendo 57. Não é para um para um. A gente tem que melhorar essa relação. Então a gente tem que ganhar aqui, tá? 3 de gain, 2 de loss. Ok, estamos ganhando 68, quando a gente perde 57. Então a gente não pesa muito em cima da taxa de acerto. Tá? Mercado à vista, vamos lá, ações e opções. Eu estou operando com 10 mil lotes na boleta. Tá? Preço atual do papel, R$ 5,00. Razão, lucro prejuízo, 2 para 2. 2 centavos, 2 centavos. Tá? Notem, olha o custo. Isso, papel que custa R$ 5,00. Tá? Líquido de ganho, 157,50. Ok? Líquido loss, 242,50. Custo operacional, R$ 42,50. Isso eu estou considerando uma corretagem, tá, de R$ 5,00. Ok? R$ 5,00. Vou melhorar essa corretagem aqui. Agora já tem, vou colocar R$ 2,00 de corretagem. Tá? Melhora um pouco. Vou colocar aqui R$ 2,00 também. Ok? Vamos ver numa opção de 40 centavos. 2 para 2. 10 mil. Ganho líquido. 192,40. 207,60. É uma diferença pequena. O spread entre R$ 15,20. Tá? Então, é uma diferença até que dá para trabalhar com uma mesma razão. Uma mesma proporção de lucro e ganho. Tá? Então, notem que o custo que é operar um papel, por isso que papéis, por exemplo, a R$ 10, tá? Tem um custo quase de R$ 70 aí, que a gente vai descontar do nosso líquido ganho. A gente fizer 1 para 1, então não tem como, tá? Vamos ganhar R$ 31 e quando perder a gente vai perder 169. A gente perde R$ 100, que é o valor do TIC, 10 mil é R$ 100, tá? E mais o custo. Então não fecha a conta, ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.